Tem uma coisa que está me incomodando um pouco, que é o fato de que a gente tem esse trecho de código aqui muito repetido, e esse código a gente poderia reutilizar ele. Então, eu queria explicar para vocês como é que a gente cria funções nossas, porque a gente tem usado até agora funções do Python, que é o round, o int, o input, o print. Mas e se a gente quiser criar uma função nossa e reutilizar? A gente pode também. Então, como é que a gente define uma função nossa? Eu vou colocar aqui em cima, a gente usa a palavra def, que é de definir, o nome da função. Aí ela pode receber vários argumentos, né, que a gente chama de parâmetros. Parâmetro 1, parâmetro 2, 2 pontos, como é o padrão do Python. E aqui vai o corpo da função. Então, se a gente for fazer uma função que faz o cálculo do açúcar, como é que ficaria? Calcular açúcar. Aí, o que ele precisa receber? A quantidade de gramas, né? As gramas. Ele vai receber, ele vai devolver a quantidade de xícaras, que vai ser a quantidade de gramas dividido por 220. E aí, ele vai fazer esse mesmo arredondamento, só que ao invés de imprimir, uma coisa legal que a gente vai fazer aqui é retornar um valor, return. O que isso significa? É igual a função round, ela faz um cálculo para você e devolve o valor para você. Então, a gente está calculando a quantidade de xícaras aqui e vai retornar o valor dessa variável para quem está chamando essa função. Eu vou usar essa função aqui, que acho que vai ficar mais claro. Então, ao invés da gente usar todo esse código aqui, a gente faz assim, ó, calcular açúcar, passando a quantidade. Então, a função vai ser chamada, vai passar o valor da variável quantidade aqui, esse valor vai ser passado para cá, ele vai ser chamado de gramas para essa função, não precisa ser o mesmo nome, atentem para isso. Aqui é a variável que eu estou usando, aqui é o nome da variável, que a gente chama de parâmetro, dentro dessa função. Então, ele passa a quantidade, se a gente passar a quantidade de 200, esse valor 200 vai vir parar aqui neste parâmetro, e aí a gente vai fazer o cálculo, vai fazer o arredondamento e vai retornar o valor do resultado final. Esse valor vai ser devolvido aqui para essa função e ela vai guardar na variável xícara. Essa variável não precisa chamar xícara, ela pode chamar outra coisa, tá? Ela pode chamar x, por exemplo. É só para vocês entenderem que o nome das variáveis não precisa ser o mesmo. Então, vamos testar com açúcar para ver como ficou. 250. Ai, deu um probleminha, porque aqui ele está esperando um valor inteiro. Eu tinha me esquecido disso quando eu reescrevi a função. É só ajustar, né? A gente aprendeu isso naquele outro vídeo que eu passei para vocês. 250, pronto, agora funcionou. 1.1. Então, se a gente fizer, a gente pode criar quantas funções a gente quer. Se a gente fizer uma função para cada um dos cálculos, eu vou copiar aqui e vou reeditar. Então, a gente tem do açúcar, o da farinha, que vai ser 120. E a gente tem o arroz, que a quantidade é... o arroz é 118 e a farinha é 120. Vamos só colocar a farinha mais para baixo para ficar na mesma ordem, para não me confundir. Então, a gente criou as três funções aqui. Percebem que é exatamente igual ao if e o else. O que está dentro da função, o corpo da função, é o que tem esse recuo aqui. Nessa linha aqui já, você está fora da função, tá? Então, vamos mudar aqui todo o nosso código para usar as funções novas que a gente fez. Calcular arroz, a gente vai passar o inteiro da quantidade e vai imprimir o x. E aqui o x vai ser igual a calcular farinha não preciso mais dessa linha. O nosso código aqui ficou bem mais limpo, percebe? Porque a gente não precisa necessariamente saber como é o cálculo do açúcar na hora que a gente está lendo essa linha. Toda essa parte aqui, ó, da calculadora ficou muito mais simples de ler.